Boa noite a todos vocês que estão aqui ao vivo, quem estiver no link também. A gente vai iniciar hoje capítulo 11 de Êxodo. E como eu tinha falado para vocês ontem, ou foi antes de, acho que foi ontem que eu falei, né? Que a gente ia ler os outros dois, os próximos dois capítulos que são muito importantes. Então a gente está aqui agora na última praga, e aí agora a gente vai. Esses dois próximos capítulos, né? Como eu falei ontem, eles são muito, muito, mas muito importantes, porque assim. Obviamente vai falar da Páscoa, obviamente vai falar né, mas vai mostrar ali claramente a, a potência que é essa misericórdia de Deus. Como é grande esse amor, como ele demonstra, sempre sendo a mesma pessoa, sempre fazendo tudo como ele fala, nunca mudando nada, nunca a gente vai ver a integridade de Deus nesses próximos dois capítulos, né? É, e a gente vai ver como é lindo a integridade de Deus que não muda. Tudo que ele faz, que ele fala, ele cumpre. Todas as coisas que ele vem demonstrando pra gente, desde aqui de trás até a gente chegar no Novo Testamento, que a gente vai ver tantas coisas que batem uma com a outra, não no sentido de confirmar o que ele fala, mas no sentido de tipo, caramba, tá acontecendo igual aconteceu lá atrás, tá acontecendo igual. Então você vai ver que Deus, ele monta, né? As coisas são tão perfeitas que elas vão se repetindo em diversas formas diferentes, né? Então a gente vai ver agora essa última praga. A gente vai obviamente remeter a Cristo. Nós vamos obviamente entender aqui tudo e é um capítulo bem curto. São só dez versículos, mas muito potente, muito forte, porque Deus está introduzindo aqui agora o plano de redenção, né? Antes ele estava profetizando o livro de Êxodo, a profecia. Você tá ali, ele tá ali falando tudo o que ia acontecer, tá falando isso e aquilo, etc, 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 até que o plano de redenção entra em ação, né? O plano do êxodo, da saída deles, da salvação deles por ali. Mas, obviamente, lembrando, né, que os israelitas, eles tinham diversas coisas para serem mudadas ainda. Deus escolheu eles, Israel, para uma missão, né? Então, Deus estava fazendo o quê? Preparando eles para essa missão. Então, eles eram idólatras, né? Como vocês, a gente vai ler aqui, a gente vai acabar falando e passando por isso, mas a gente tem embasamento bíblico em diversas formas. A gente tem Ezequiel, a gente tem Levíticos, a gente vai ver que eles são, né, idólatras, eles idolatram outros deuses. Então, Deus, quando escolhe uma pessoa, como eu sempre falo aqui, quando Deus te coloca numa missão, ele te dá as ferramentas necessárias para aquela missão ser cumprida. Você não pode ser um representante de Deus com uma missão aqui e ele não te dá o embasamento, não te dá né, o que você precisa para você cumprir aquilo ali. Então, Deus vai mostrar isso aqui para a gente agora, e obviamente é o início da redenção deles, da saída, êxodo deles do Egito. Então, vamos lá. Senhor Deus, obrigada por esse encontro, obrigada pelo Senhor estar nos mostrando que seus planos são sempre perfeitos, que nada vai contra o que o Senhor planeja, que sempre que o Senhor planeja algo, meu Deus, é o seu plano que sobressai em todos eles, o que a gente faz, que as pessoas fazem para nós, tudo que a gente possa imaginar de planejar na nossa vida, o Senhor mostra que o Senhor é soberano, que os seus planos são melhores do que os nossos. Que às vezes a gente acha, Senhor, que a gente está numa programação, num plano que nós fizemos e que é o mais certo, é o mais correto, e às vezes a gente muda o caminho dessa trajetória e a gente acha que o Senhor não está mais com a gente, ou então acontece algo mudando a trajetória dos nossos planos e às vezes é difícil entender que está na sua mão e que o Senhor é quem está mudando isso, por mais que a gente às vezes não entenda, mas que no final tudo corre para o nosso bem. Então, obrigada, meu Deus, obrigada por nos mostrar toda essa trajetória dos israelitas no Egito, obrigada por nos mostrar que o Senhor esteve, está com eles. Obrigada por essa leitura de hoje, obrigada pelo Senhor estar mostrando como o Senhor planejou desde sempre a nossa salvação, desde sempre o Senhor que nos protege, o que nos abençoa, é o que provê para nós. Obrigada, meu Deus, obrigada por esse amor imensurável, obrigada por esse amor que não adianta nada que a gente faça nesse mundo é capaz de comprar esse amor, foi dado pela tua graça e tua misericórdia. Obrigada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, obrigada pelo Senhor ter nos apresentado um plano no qual pudéssemos sermos salvos, meu Deus. Obrigada, Senhor, obrigada. Que o Espírito Santo me use nessa live de hoje, nos use nessa live de hoje
que o Senhor possa falar através de mim, revelando a nós a sua palavra para alimentar o nosso espírito. Muito obrigada, meu Deus. Livre-nos de todas as distrações e que possamos estar sempre sendo vistos como os representantes de Ti, servindo a Ti sempre, meu Deus. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Vamos lá. Êxodo capítulo 11. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre, ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta, ele os deixará sair daqui e até os expulsar totalmente. Então Deus, obviamente, como sempre, tem planos, né? E agora, depois desse, que obviamente é a última praga, a gente vai ver o que de fato, né? Última praga não, das maravilhas que Deus fez, essa é a última, né? E a gente vai ver agora o que Deus está dizendo, porque ele está falando que ó, depois dessa ele vai até expulsar vocês, mesmo que vocês queiram ficar, ele não vai deixar mais. Então, de tão forte que vai ser, todo mundo já sabe que, obviamente, né? Mas vamos continuar lendo. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça a seus vizinhos objetos de prata e de ouro. Ele não está pedindo emprestado, né? Então aqui vai ter um propósito santificado lá na frente com tudo isso que eles estão pedindo. Então, para que a gente não imagine que, como assim? Deus mandou eles pegarem tudo e ir embora, mas eles não já tinham tudo, mas prestem atenção, isso aqui ali na frente, já, na nossa leitura, a gente vai entender a santidade de cada coisa dessa que Deus ordenou que eles pedissem aos egípcios, e assim como Deus, né, prometeu lá atrás a Abraão sobre esse momento agora, deles irem para a terra, de tudo isso, e como ele também explicou e falou lá atrás para Moisés e tudo mais, eles vão ser expulsos, né, e ainda vão levar tudo que eles puderem, tudo que é deles, e tudo ainda o que forem dado a eles. Então, aqui eles estão pedindo que não é emprestado, não tem intenção alguma de devolver. É algo que será dado a eles, e a gente vai entender lá na frente o consagrado, isso vai se transformar. Enfim, para eles, né? Lembrando que eles são idólatras de Deus. Vamos lá. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo. E o próprio Moisés, tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite, lembra que Moisés falou que não ia ver Faraó e a gente falou ontem lá que ele ia voltar a ver Faraó. Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Então Deus vai passar pelo Egito. E aqui, meu Deus. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Deus não deixou escrito em nenhum momento que os israelitas estavam protegidos nessa função aqui agora. Olha o que ele fala. Todos os primogênitos do Egito. Onde é que os israelitas vivem? Gozem no Egito. Então, todos, incluindo os israelitas, ok? Então, aqui é um master plano que a gente precisa entender que Deus está fazendo em relação à redenção e salvação. Porque tem um elemento que vai salvar aquele que escolher ser salvo, né? Que é o sangue. É o sangue nos batentes da porta, que é o que a gente vai ler. Então, isso que a gente está vendo aqui agora é Deus nos mostrando que a salvação vai estar para todos. Aqueles que não creem, não têm salvação. Os que creem estão protegidos e salvos. Então, aqui todos os primogênitos do Egito morrerão. Ok? Desde o filho mais velho do faraó. Ok. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes e nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal.
Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos, aqui ele vai passar, e todos aqueles que estiverem protegidos serão salvos, obviamente, e aqueles que não estiverem. Obviamente, né, nós sabemos, né, que os israelitas todos vão acabar sendo protegidos, porque eles vão, de fato, obedecer a Deus, né? Mas Deus deixou um aviso que todos morreriam. Agora, se eles estivessem para fora, também morreriam, mas eles não, porque Deus já sabe que eles serão todos salvos. Não vai sobrar um, né, israelita. Todos vão embora. Desculpa, peraí. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. Então veja bem, saiam você e todo o povo que o segue. Todo o povo, né? Se tiver algum egípcio que te segue, sai todos vocês. Qualquer pessoa que, né, que se considera israelita, que está lá, todo mundo que te segue vai embora. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhe dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Então, Deus está ali explicando, até chegar esse momento aqui agora. Isso aqui, né? Uma lembrança lá de trás. Fez tudo, fez tudo, fez tudo, e ele só endureceu o coração, não deixou eles ir embora. E aí agora Deus vai enviar essa última ação dele aí. Enfim, finalizamos hoje bem rápido. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, com o capítulo 12. Êxodo, Páscoa, redenção, Deus salvando e Moisés sendo usado para isso. E vai ser lindo, maravilhoso. Então, eu agradeço vocês estarem aqui. Um beijo a todos vocês. Se tiverem dúvidas, podem me mandar. Fiquem com Deus. Até amanhã, Amém. se Deus quiser. Amém. Beijo, mãe. Amém. Beijo. Beijo, Boa Gui. Beijo, noite. mãe. Boa Beijo, noite. Grazi. E quem tiver no link também. Um beijo. Um beijo.